gente deixou um militar cuidando dos corpos lá. Então, assim, situações bem difíceis, porque a viatura não chegava, a viatura 4x4. E tinham pessoas mortas nesse local. Sim, sim. E aí ficou um militar cuidando. Ficou um militar cuidando dos corpos, porque não tinha como transportá-los. Tá, mas ele dormiu aonde? Comeu o quê? Ah, ele é ao relento. Olha, Joel, eu acho que a instituição, a gente tem que olhar para dentro e melhorar, né? Mas se estudou até uma convocação do pessoal da reserva. E todos os bombeiros militares do Rio Grande do Sul estavam em quartel, todos, sem exceção. Hoje são quantos bombeiros militares no estado? No estado é em torno de 3 mil. 3 mil. 3 mil em torno. No Vale do Taquari são quantos? 107. Ajudam muito esses bombeiros, eles se sentiram acolhidos. E eu tenho certeza que se a gente amasse de novo, eles voltariam. Hoje o Eu Podcast recebe o capitão do Corpo de Bombeiros do Vale do Taquari, o capitão Thales Stobe. Boa tarde, então, ou boa noite, ou bom dia, não sei que horas as pessoas escutam o podcast, né? Mas eu que agradeço a oportunidade. Sempre é bom a gente ter alguma chance de trazer um pouquinho para fora da instituição o que a gente faz, né? Até para o público saber, na minha opinião, é uma prestação de contas que eu faço. Ah, que bom. Querendo ou não, quem paga meu salário são todos nós, né? Todos nós pagamos o meu salário. Então, o mínimo que eu faço é falar o que a gente tem feito para que as pessoas saibam para onde está indo esse dinheiro, digamos assim. Que bom. Agora, o nome já diz Eu Podcast. Quem é, né, o Thales Stobe? Da onde que ele é? Estudou aonde? Eu sei que morou nos Estados Unidos, né? Isso, a gente fica conversando antes, né? Na verdade, eu me digo lajadense, eu me considero lajadense. A vida inteira eu sempre disse que eu sou de Lajado, sou lajadense, né? Mas eu vim para cá com 5 anos de idade. Então eu nasci em Porto Alegre, meu pai passou em concurso público em Sapiranga, me mudei quando eu era bebê ainda. Tenho muito poucas lembranças de Sapiranga, né? Então vim para Lajado com 5 anos e começo a ter lembranças de fato aqui em Lajado. Por isso que eu me considero lajadense. Então fiquei até os 15 anos em Lajado. Estudei no Madre Bárbara, na antiga FATES, hoje acho que é Porto Novo, não? Até mudou o prédio, que eu estava quando eu estava era na Univates mesmo. Então estudei na FATES lá, estudei no Madre Bárbara um tempo. Fui para os Estados Unidos, como tu mesmo disseste, no ensino médio. Quando eu tinha 15 anos de idade, voltei com 18. Então, eu voltei terminando o terceiro ano ali, na segunda metade do terceiro ano aqui no Brasil, né? Terminei o ensino médio no Brasil e me alistei para o CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército lá em Porto Alegre. E aí eu fui para lá, como fui chamado, daí acabei ficando bem classificado, né? Me chamaram para... A gente fala para tropa, me chamaram para efetivar, digamos assim. Então, eu fiquei 7 anos em São Leopoldo e acabei não voltando mais para Lajado, depois disso, né? Ele voltou só com 30 anos. Voltei com 30 anos. Depois de São Leopoldo, eu fiquei um tempo na casa dos meus pais em Florianópolis, com minha família. Minha esposa trabalhava lá e eu passei estudando para concurso, né? Passei em concurso em Santa Catarina também, que era de agente penitenciário, nesse meio tempo. E passei no concurso de capitão também, então... Teve que optar. Concurso público tem isso, né? A gente demora para começar a passar, mas depois que passa, a tendência é que passe em vários. E aí eu acabei escolhendo ser bombeiro militar. Fui chamado, graças a Deus. A Academia de Bombeiro, 2 anos em Porto Alegre, um pouquinho mais de 1 ano e meio foi o meu, mas o normal é 2 anos. O meu foi menos em função da pandemia. Em função de vários... Uma conjuntura que tinha na instituição ali que diminuiu o tempo do curso para 1 ano e meio. Mas esse 1 ano e meio em Porto Alegre, quando eu me formei, eis que surge a vaga em Lajado do nada. Essa vaga era em Venâncio Aires, a vaga de capitão. Do Vale do Taquari não ficava em Lajado, ficava em Venâncio Aires. Então tinha um anseio muito antigo de trazer para Lajado, não faz nenhum sentido estar em Venâncio Aires, né? Sim. Lajado é um centro urbano muito maior e tudo mais, então... mas até eu me formar era em Venâncio. Quando eu escolhi a vaga, eles me lotaram em Lajado com a vaga em Venâncio. Então eu vim antes da vaga. O capitão veio antes da vaga do capitão para Lajado, né? Mas para ver como as coisas se alinham. Como surgiu para mim a oportunidade e eu acabei voltando para casa, digamos assim. Bom, e a vida toda, né? Porque estudou fora, veio já para trabalhar e fazer a carreira militar no Exército e continuou, né? Como militar agora também fazendo parte no Corpo de Bombeiros. Sempre uma história ligada com a auxiliar outras pessoas. Exatamente. Eu quase sempre fui servidor público. Lá nos Estados Unidos eu trabalhava como auxiliar de garçom durante 1 ano e meio lá, né? Então, tirando essa experiência, trabalhei a vida inteira no serviço público. Me orgulho bastante disso, gosto muito dessas escolhas que eu fiz, né? Casado, filhos? Sim, eu sou casado com a Bruna, tenho 2 filhos. O meu filho mais velho tem 8 anos
E o mais novo tem 2 anos e 8 meses. Bastante serviço em casa. Bastante serviço em casa, né? Infelizmente para ela, porque eu tenho parado pouco em casa, acaba sobrando para ela, né? Bom, o Vale do Taquari, o estado viveu uma tragédia, né? Foram 9 enchentes em 12 meses, 5 enchentes de setembro até agora, né? E 2 grandes enchentes, como nós nunca tínhamos visto. O Corpo de Bombeiros foi fundamental, né, para auxiliar as pessoas. Como o capitão, que está à frente disso tudo, vê o trabalho daqueles que estão sob a sua responsabilidade. É uma baita responsabilidade, né, Joel? Quando eu vim para cá, eu confesso que eu achei que ia ficar mais tranquilo, né? Tenho 2 filhos pequenos, o que eu pensei? Que, bom, agora é minha chance de... Eu já conhecia Lajeado, eu sabia que é uma cidade pequena, entre aspas, mas que tem tudo. Tem hospital, tem cinema, tem farmácia aberta 24 horas. Então eu sabia que tinha uma estrutura boa na cidade. Então quando eu escolhi a vaga, eu pesei tudo, né? Eu pesei, cara, vou estar numa cidade boa, perto de Porto Alegre. É um lugar mais tranquilo, porque dentre as cidades do estado não é a maior, né? Geralmente os capitães ficam em cidades maiores. Então Lajeado é uma cidade média, assim, para ser capitão. E eu achei que ia ficar tranquilo. Lê do engano, né? Logo na minha vez agora estourou essas 2 grandes enchentes. Para nossa infelicidade do Vale do Taquari, infelizmente muito triste a situação, várias histórias muito tristes. Mas eu até falava agora no almoço, a gente fez um almoço com a gurizada hoje no quartel. Como eu acho que o pessoal está de parabéns, assim, a instituição ela até usou mecanismos que não se usam regularmente, né? Eu conversei com um pessoal mais veterano, 35 anos de serviço, pessoal que servia antes 40, nunca ninguém viu o que foi feito, nunca ninguém viu ser feito o que foi feito agora, né? Então a gente usou todos os mecanismos do regulamento para puxar todo mundo para o quartel. Fala de estrutura, de helicópteros, de barco, de mergulhadores, cães. Toda a estrutura. Chegou um dado momento em que todos os bombeiros militares da ativa estavam em quartel e a gente acabou acionando vários bombeiros militares da reserva também. Né? A gente acionou esses militares da reserva voluntariamente, mas se estudou até uma convocação do pessoal da reserva. E todos os bombeiros militares do Rio Grande do Sul estavam em quartel, todos, sem exceção. Hoje são quantos bombeiros militares no estado? No estado é em torno de 3 mil. 3 mil? 3 mil. Em torno, no Vale do Taquari são quantos? 107. 107 no Vale do Taquari. 107 na ativa no Vale do Taquari hoje. E chegou o momento de terem quantos? Porque vieram de Santa Catarina, vieram do Paraná. Exatamente, né? Tens o número de quantos a gente bombeiros chegaram a ter? A ter 305 bombeiros militares na operação. Só em função da operação. Salvamentos e buscas, né? E resgate. Sem contar o efetivo orgânico. Então, contando o efetivo orgânico, a gente ia bater 360 militares. O orgânico é o quê? O efetivo daqui, da região. Sem esse que já é natural. Exatamente. Sem esse que já é natural, a gente tinha 305 bombeiros militares aqui no Vale do Taquari. Então, foi uma operação pro bombeiro muito grande, né? Para quem serve o exército, a gente está acostumado no exército a ter o grande volume de gente. Uma companhia do exército é 180 pessoas, então o cara dá 2 gritos no pátio e junta 200 pessoas. Sim. No bombeiro, não. No bombeiro, a gente está acostumado com equipes pequenas. Até pelo trabalho que vocês realizam, né? Não adianta, às vezes, eu sei pela experiência que eu tive com os bombeiros que fui para Portugal, e eles diziam isso lá. Não adianta ter muita gente no mesmo espaço. Às vezes atrapalha. Exatamente. Por isso que você, né, mais ou menos, é a linha que vocês fazem, mesmo, né? Isso mesmo. Tem que ser um serviço muito qualificado também, né? Como se lida muito com riscos. Às vezes é melhor nem ter alguém que está de boa vontade, quer ajudar, mas que não tem essa noção dos riscos ou que não tem essa técnica de... Porque, querendo ou não, a gente tem todo um trabalho muito voltado para a técnica. Não é só entrar no incêndio, né? Tem toda uma técnica de como faz, para evitar os riscos, para mitigar o risco ao máximo. Isso. Então, em função disso também, claro que nosso efetivo poderia ser maior. Nosso efetivo está aquém do que é o ideal, né? Isso não se discute isso. Mas em função da nossa atividade, a gente tem menos gente, né? Nossos efetivos são menores. Então, 300 militares realmente é uma coisa assim, é uma marca histórica. Fora isso, só militares. Fora civil, fora os bombeiros voluntários que auxiliaram, que é o caso de Nicole, o caso de outros. Isso aí, que não Vale do Taquari. Exatamente. Eles estão fora. Só o que estava no nosso guarda-chuva aqui, né? Que estava sob o nosso comando direto, digamos assim. Bom, e vieram bombeiros da onde? Lembra, assim? Todos os estados vieram. Todos? Todos. 27 estados vieram para o Rio Grande do Sul. Pro Vale do Taquari, a gente chegou a ter 10 estados ao mesmo tempo. Né? 10 estados do Rio Grande do Sul, mais 9, atuando no Vale do Taquari. Sabe uma cena que me emocionou?
eu vou com muita frequência, quase todos os dias, na padaria Chu. E a gente, quando ia tomar o café de manhã cedo, haviam sempre vários bombeiros. E aí eu lembro que tinham 2 mesas com bombeiros, uma das mesas tinha uns 10 bombeiros. E aí um dos clientes, em que o Eduardo, que é o dono, não sabe quem é, levantou e pegou 3, 4 fichas. Hoje vocês não pagam, quem paga sou eu. Daí os bombeiros agradeceram e tal. Não, não precisa não, eu faço questão. Foi lá e pagou o café deles. Aí um outro cidadão levantou, pegou mais fichas de alguns bombeiros e o terceiro levantou de outra mesa, de maneira aleatória, e pegou e pagou. Então isso, aí eu perguntei para o Eduardo, que é o dono, Eduardo, tem acontecido isso com frequência? Todos os dias, Joel. Os bombeiros vêm aqui tomar café e as pessoas não deixam eles pagar a conta. Como o Stobe se sente ouvindo isso, Stobe? Que Cara, é até emocionante, assim, e no Tiricaça também, né? Esses bombeiros todos estavam ficando no Tiricaça, no Salão Nobre do Tiricaça. Eu liguei para a presidente do Tiricaça, a Marli, não é presidente, na verdade, é diretor, alguma diretoria. E eu perguntei para ela, olha, Marli, os ginásios foram todos embaixo d'água, né? Na grande maioria dos ginásios. E os que têm estrutura com banheiro, que sobraram e tal, já estão sendo usados. Não tem como alojar esse pessoal lá. E a doutrina do bombeiro é assim, quando você vai apoiar, você tem que ser autossuficiente. Você não pode depender de apoio local, né? Então, esse pessoal de Paraná, pessoal de Minas Gerais, Bahia, que chega, ele não pode depender de mim para hospedagem, para alimentação, porque ele não pode me dar mais serviço ainda. Eu, como eu sou gaúcho, como eu estou aqui na área deflagrada, eu já estou exaurido, né? Teoricamente. Sim. Mas eles chegaram numa situação, cara, não tem hotel, que o hotel tudo lotados, não tem ginásio, não tem escola, não tem nada. O vale tá todo detonado, né? Não tinha para onde correr. Então, já me adiantei e procurei um lugar para ficar e realmente não tinha. E daí eu liguei para a Marli do Tiricaça e falei, Marli, expliquei a situação, a gente está recebendo vários bombeiros, não tem de botar esse pessoal. Eu preciso de um lugar com pelo menos 5, 6 chuveiros, né? Porque realmente muita gente, é um trabalho exaustivo demais, assim, na lama. Bom, o senhor foi para Mussum, o senhor viu, não sei se o senhor teve uma ideia de como é que tá em Roca lá. Sim, nós passamos de barco e terra. É na lama o dia inteiro, né? Lama, é calor, é frio, é tudo junto misturado. Então esse militar ele precisa voltar de noite, tomar um banho e descansar. E ter um lugar para dormir. Isso é o mínimo que eu preciso dar para ele para que ele consiga trabalhar, né? Então eu expliquei para ela, mas aqui é difícil, aqui o clube e tal, mas eu vou ver. E ela me ligou uns 5 minutos depois, toda feliz e emocionada também, que ia conseguir ajudar e conseguiu o Salão Nobre para nós. Então, o primeiro ponto foi o ideal. Ficaram no Salão Nobre, né? Ficamos no Salão Nobre. Cara, top demais, assim, a melhor estrutura possível para eles, né? Pela quantidade de chuveiro, pela quantidade de banheiro, pelo ambiente que é o Tiricaça, né? Então, top. Lugar para viatura e tudo mais. Só que não bastou isso. Teve umas senhoras lá, vou ficar devendo o nome, mas umas senhoras organizaram um café colonial para esses bombeiros de fora. Então é uma galera que nem conhecia café colonial, né? Estavam desesperados com frio. Teve um bombeiro que chegou que não tem casaco, não tem jaqueta. Sim, no estado deles não tem jaqueta na farda. Sim. Porque não faz frio, né? Então para que vai ter jaqueta? Então essa galera deu para ver que eles se emocionaram também com aquele ato, assim, de um café colonial. E olha, foi um café colonial no padrão do Padaria Chu ali. Não foi uma coisa fraca, foi um café colonial top. Então essa hospitalidade, assim, eles saem daqui apavorados com como a gente recebe bem eles, sabe? Como o povo gaúcho recebeu bem, porque eles, querendo ou não, as tropas que vêm para cá são tropas especializadas, né? Eles não pegam qualquer um para vir. Sim. O Estado eu falei com alguns do Pernambuco, anos de experiência, já tinham feito muitas atividades, inclusive fora do Brasil, e que vieram, né, para cá, eles queriam vir para o Rio Grande do Sul. Exato, são tropas especializadas, eles treinam muito para isso, então quando tem uma ocorrência desse nível, eles querem vir, né? Todo mundo quer vir. Sim. Mas aí o Estado manda o que ele tem de melhor. Então esse pessoal já está acostumado a viajar e eles não conseguem ver em outros locais que eles vêm na nossa região, na Serra Gaúcha, né? Essa hospitalidade. Acho que isso é muito do povo alemão, do gringo, né? Dessa hospitalidade, de oferecer, ser hospitaleiro. Então eles realmente se impressionam, eles saem emocionados daqui cara, eu vim ajudar, mas como a comunidade valoriza o bombeiro aqui. Que isso não tem em outros lugares, realmente, assim, pelo que eu entendi deles, não tem. Agora, ainda tem, Capitão Stobe, bombeiros de outros lugares aqui na nossa região ainda tem trabalhando? Temos sim. Nós temos... Eu até vou dar o número exato para não mentir, tá? Eu sei que eu estive hoje, de manhã cedo, em Mussum, a gente vai falar sobre esse caso em seguida, e lá são bombeiros, inclusive, de outras regiões que estão dando apoio também. Exato, né? A gente tem militares de São Paulo, 23 militares de São Paulo,
Hoje? Hoje, nesse momento atuando. 23 militares de São Paulo, 4 do Tocantins, inclusive lá em Mussum. Essa equipe do Tocantins estava lá, talvez tu falou com eles. Lá em Roca Salles, para ser mais exato, né? Uhum. E 2 binômios de Santa Catarina. 2 homens com campo de Santa Catarina. E esses que estavam lá, de Santa Catarina, estavam lá, que ontem eles, da família, vamos entrar então lá na família, que eu fui hoje de manhã, a família Brino, Isso aí. em que a família Brino, a história é impressionante, porque o tataravô deles veio da Itália e ele ficou numa casa em Santa Teresa. E essa casa foi levada embora em um deslizamento. E 5 pessoas morreram soterradas, só sobrou o avô. Né? E esse homem casou e tal, teve os filhos, aí não mais em Santa Teresa, e sim em Roca Salles. Na casa em que ele escolheu, veio agora um deslizamento, por mais de 1 quilômetro, o deslizamento levou a casa embora. E aí morreu o avô, a avó, o pai e a mãe. E ainda 2 irmãs da terceira geração que morre de deslizamento. Eu falei com o Eduardo, né, que o senhor conhece, né? Conheço. Tava falando Tenho conversado bastante com ele até. E aí ele perdeu, nesse deslizamento, o avô, a avó, o pai, a mãe e 2 irmãs, uma irmã de 20 e uma irmã de 9 anos de idade. Exatamente. E ainda não foram encontrados, né, os avós e a mãe dele. E eles, os bombeiros, continuam procurando. E disseram, só vão sair daqui depois que nós encontrarmos todos. Isso aí, essa é a nossa ideia, né? Na verdade, a operação dos Brinos, eu acho que foi a mais complexa que eu já participei, com certeza. Porque o deslizamento ocorreu logo no início, né? Logo no início, quando começou. Dia 30 de abril, Dia 30, isso aí, foi dia 30, foi logo no início. Isso, às dia, 3 horas da tarde. Dia 30, 5 da manhã, meu celular tocou. E aí a enchente começou pra mim, dia 30, 5 da manhã. Porque eles me ligaram e falaram, ô capitão, tá sabendo do deslizamento em Roca Salles? Aí o cara, não, tô dormindo às 5 da manhã. Eu acordo às 5h50, geralmente, às 5 da manhã eu tô dormindo. Aí, não tô sabendo. Ele, não, mas deu um deslizamento, se informa e me repassa pro comando. Aí eu liguei pra Encantado e a guarnição já tava deslocando. Não, parece que teve um deslizamento, a gente tá deslocando pra verificar o que aconteceu e tudo mais. Alguns minutos depois mandaram uma foto, só que do outro lado do rio. Mandaram uma foto de Mussum, de quem olha pra Roca Salles, né, do outro lado do rio, onde foi o deslizamento de terra. Ali soterraram umas 6 pessoas, eu acho, também, nesse deslizamento de terra ali. Não é o dos Brino. O outro, né? Também. Era outro. Era o outro. Às 5 da manhã era outro. Então, ao longo da manhã foram vários deslizamentos de terra no interior de Roca Salles. Nós descemos de barco, eu, o Samuel que está aqui, o Jonas e mais um grupo de cruzeiro, e temos várias imagens ali das margens do rio e dos deslizamentos. Dá para colocar, Jonas, depois? Dá, né? O Jonas coloca aqui até para quem não assistiu em casa como é que são deslizamentos, inclusive dos Brino ali. Lá próximo, onde tem uma bandeira do Rio Grande do Sul, acima da bandeira, inclusive, havia uma casa. A casa foi levada pelo deslizamento por mais de 1 quilômetro. 6 pessoas estavam na casa. Das 6, 2 foram encontradas e 4 seguem desaparecidas. É o que faz nesse momento o Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Sul, nesse momento, procurando ainda 4 pessoas. O operador da máquina, inclusive, é neto da senhora que segue desaparecida. E aí, dos Brino ficou sabendo só de tarde. Exato. Aí o que acontece, né? A gente teve isso e a região ficou incomunicável. É uma característica local lá que as antenas eu acho que é por uma questão de uma região muito montanhosa. Sim, você entende melhor que eu, com certeza. Não, muito. Mas o sinal de rádio, quando uma antena cai todo o sinal da região, não tem contato, né? E esse caso dos Brino ficou sem comunicação por muito tempo. A gente demorou para ficar sabendo desse caso, né? E quando a gente soube desse caso, todas as vias estavam isoladas. Esses deslizamentos de terra, todos que aconteceram, eles aconteceram na estrada que vai para lá. Então, por terra já não se chegava mais. A chuva era muito forte. Não sei se tu lembra, do dia 30 até o dia 3, mais ou menos, choveu muito forte. Muito forte. Então, os helicópteros não voavam. Pelo rio não dava para subir. Inviável subir, porque tinha. A correnteza estava muito forte. Era muito galho, movimento, muito galho. Embora. Assim, era uma operação impossível de ser feita pelo rio. Rapaz. E nós tínhamos muitos salvamentos para realizar. Nosso telefone não parava, né? A parte baixa aqui, o pessoal querendo ser salvo. Então a gente tinha uma pressão em cima do salvamento muito grande. Aí uma prioridade de comando, uma decisão que a gente tem que tomar nessa hora. A decisão foi:
Infelizmente, os mortos já estão enterrados, né? Vamos salvar quem a gente consegue, depois a gente enterra os mortos. Depois a gente Voltamos busca pelos depois. mortos. Então, nisso aí, até é ruim de falar, mas acho que ficou uns 5, 6 dias sem ninguém ir lá. Mas não tinha É. como, né? Sem ninguém, exato. Foi uns 5, 6 dias sem ninguém ir lá. Por essa impossibilidade até operacional daí. Não tinha helicóptero que ia. Eu não conseguia ir por água, não conseguia ir por terra. Eu tinha muito salvamento para realizar. E ali pelo dia 2 ou 3, quando começou a acalmar, a gente já tinha um plano de como ir para lá, né? A gente já tinha deslocado uma equipe por terra, 8 horas de caminhada. 8 horas. 8 horas de caminhada para chegar lá a equipe. Mas chegaram aí. E chegaram lá. Essa primeira equipe, o que ela foi fazer? Foi verificar se tinha alguém vivo. E não tinha, a gente achou uma perna, né? Bah. Nesse deslocamento a gente achou uma perna, então eles já fizeram um reconhecimento em toda a área, viram que não tinha ninguém vivo a ser salvo, né? Apenas resgate de corpos mesmo. E retornaram a pé. Então foram quase 16 horas de caminhada, né? Porque eles tiveram que cruzar a montanha. Foram e as voltaram no estradas mesmo estavam dia. todas obstruídas, né? Então eles foram e voltaram. Exatamente, né? Uma equipe. Tinha vários resgates sendo feitos. Teve uma família também no interior de Makassar's, 6 pessoas também, se eu não me engano, que a gente acabou resgatando a pé, porque não tinha como. O helicóptero acabou voando depois, 2 dias depois, né? A gente deixou um militar cuidando dos corpos lá. Então, assim, situações bem difíceis, porque a viatura não chegava, a viatura 4x4. E tinham pessoas mortas nesse local. Sim, sim. E aí ficou um militar cuidando. Ficou um militar cuidando dos corpos, porque não tinha como transportá-los. Tá, mas ele dormiu aonde? Comeu o quê? Ele é ao relento. É que não adianta, quando a missão se impõe, né? Esse militar vai e fica lá. Aí a gente leva a ração operacional e se alimenta lá e fica lá. Tá brincando. Esse é o jogo da missão. Às vezes não é todo dia, mas quando se impõe a missão, a gente tem que cumprir, não tem jeito. Missão dada, missão cumprida. Não tem de outra fato, pessoa. Não tem como delegar isso pra alguém, né? Não tem como Não. pedir pra alguém ficar lá. Então o militar vai e fica. E ficou cuidando dos corpos. Ficou cuidando dos corpos, mas isso em outro ponto da Rocassari. Sim, não Só para descobrindo, entender outra. a complexidade do momento, que eram várias ocorrências, vários soterramentos, salvamentos acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a parte alta desafoga, afoga a parte média do Vale, Lajeado, Cruzeiro. Sim, Depois vai para Taquari, Bom Retiro, parte baixa. Triunfo. Né? Então, a gente tem etapas. Mariante também foi bem afetado. E os Brino, a gente foi para lá com um Black Hawk do Exército. A gente pegou toda uma estrutura. Black Hawk é o helicóptero. O helicóptero grande, aquele, o maior que tem, né? Eu voei num desses, sabia? Esse é enorme. Então, tu viu que é um salão de festa quase. Eu e o Samuel vamos num desses. Olha aí, ó, tão Pensa- chique. Não, Chique. Eu também já voei, é bem grande, né? Vai, É um tinha salão voado de num festa. Esquilo, depois num Apache, num Pantera, depois num Black Hawk. Aí, Mas é muito maior o é Black muito Hawk. maior. Então a gente precisava do Black, porque a gente deslocou para lá com barraca, Starlink, gerador, comida. Então a gente deslocou com todo o material necessário para a operação. E a gente está lá desde então. Se eu não me engano, dia 6 de maio. E aí se instalaram lá. Não saímos daqui enquanto não achar os corpos. Exatamente. E a gente está lá até hoje. Quantos dias? Agora fazem 2 meses? Eu nem fiz as contas. pra ser 2 sincero. meses. Em abril, né? 30 de abril. Vocês chegaram lá início de maio. Exato. Maio, junho, estamos em verdade. julho. A gente está 2 falando de meses. 2 meses lá. Claro que a equipe tem mudado, né? A gente tem revezado a Sim. equipe, mas a equipe está lá desde então. A gente não saiu mais de lá. Capitão, já que falou dessa situação, deixa eu. Quando nós paramos na expedição, por Aqua, a gente fez semana passada, retrasada, e nós paramos lá, o Jonas, o Samuel, estávamos juntos, e aí eu desci para falar com os bombeiros. E os bombeiros que estavam naquele momento eram de Santa Cruz. Uhum. E aí também me atenderam super bem, né? Me identifiquei, claro, senão não pode ninguém chegar próximo, né? Eu cheguei por ser da imprensa. E aí ele explicou a situação e aí contou: olha, nós achamos já porcos mortos. Achamos muitos. animais, né? Vacas, né? Um touro, chama aqui morto e tal. E aí, quando sinaliza, eles vão escavando com a retro. Quando vê algo, ou pelo cheiro, eles param. E aí examinam para ver se é infelizmente, pedaço de um corpo humano ou de um animal. E aí eles param e continuam até encontrar as pessoas, infelizmente. E aí eu olhei eu acho que era um sargento de Santa Cruz, e pergunto para ele: tá, mas e o emocional de vocês? Não, a gente não para pensar. Não dá. Se tu parar para pensar, Joel, tu fica chorando o tempo todo e tu não faz o que tem que fazer. Não tem como. Eu tava falando hoje, eu nem raciocinei em setembro ainda. Eu até hoje não parei para raciocinar setembro, tudo que aconteceu, e as ligações, o pessoal desesperado no telefone.
E eu não acho que eu vou parar agora também, tá? Essa de Não abril... dá, né? É que não dá, exato. Tu é um ser pra humano quê, e tem né? que... Pra que fazer isso? Eu não vou fazer isso. Pra ficar raciocinando e remoendo isso aí, né? Passou. Fizemos o que a gente podia fazer. Acredito que muito bem até. A gente pode falar mais sobre a operação. Mas olhando para trás hoje, eu vejo que de setembro para cá a gente evoluiu muito. Mas muito. E agora, graças a Deus, a gente está recebendo muito material, né? A gente tá recebendo um reforço legal de material. Eu acho que a gente vai sair mais forte que entrou nessa. Do Estado. Do Estado. Isso aí, do Estado. Até elogiei, o governador esteve aqui semana passada, lá no quartel, né, de vocês. Isso aí. Aí uma das perguntas que eu tive a oportunidade de fazer para o governador, eu disse que elogiei, porque desta vez, né, que era para vir uma enchente, eles mandaram os helicópteros antes. Sempre vinham depois, quando uma ou duas pessoas já tinham morrido. E aí chegava o helicóptero. Dessa vez não, veio os helicópteros, né, se posicionaram aguardando. Se vir enchente, estamos aqui. O que é um passo fundamental, né? Para quem quer salvar vidas, né? Exato. Eu acho que a prevenção ela é o primeiro passo, né? Não adianta. Tem aqueles ciclos de defesa civil e tudo mais. A prevenção sempre tem que vir primeiro. Eu não tenho como salvar um bairro inteiro, né? É isso que eu sempre digo. Vila Mariante, por exemplo. Vamos citar o exemplo de Vila Mariante. Vila Mariante, o rio sobe, isola Vila Mariante e o pessoal está isolado. Se ele subir mais, eles estão ferrados, entre aspas, né? Sim, não tem para onde ir. Não tem mais como sair, porque eles entendeu? são do lado do rio. O rio é largo, muita correnteza, isolado do outro lado. Então, é uma faca de dois gumes, porque eu entendo as pessoas que não querem sair de casa. Eu entendo, as coisas delas estão ali, tem muito furto, né? Então, tem vários avisos que não se concretizam, porque é uma previsão, não é uma precisão. A previsão do tempo é uma previsão. Sim. Pode acontecer. E o nosso vale, todo mundo aprendeu isso, eu acho. Eu mesmo aprendi isso de setembro para cá, que a gente tem muito azar com o vale, porque depende de onde a chuva para, o rio enche, depende de onde ela para, ele não enche. Né? Então imagina aquela mancha de nuvem ali, né? De Caxias, Aparados da Serra, Passo Fundo, esse é o pior que pode acontecer. Se ela subir um pouquinho para cima, já cai na bacia do Uruguai. Já não nos dá problema. Nós. Se ela for um pouquinho para o lado, bacia do Caí, do Rio do Sino, já não nos dá problema. Então, a gente tem que dar o azar dessa nuvem, dessa mancha de chuva parar no lugar exato para nos ferrar, né? E imagina um meteorologista fazendo uma previsão do tempo. Eu fico imaginando ele. Como é que ele vai prever a situação do rio Taquari? Porque se ele errar, entre aspas, 30 quilômetros da nuvem, sei lá, 100 quilômetros, não sei o nome da... Mas se ele errar, essa informação vai dar enchente no rio do lado, não vai ser no rio Taquari. Sim. Então, e nós ficamos em alerta daí. Aí a gente mas fica eu fiquei em alerta e não precisou. Não, melhor várias ficar. vezes a gente fica em alerta e a população se acostuma e não vou sair. Uma vez não precisou, não saí e tal, não deu nada, roubaram meus móveis, sei lá. Qual o problema? É que se o bairro inteiro fica em alerta, a água não sobe primeiro na casa do Joel e depois na casa do Thales. A água sobe ao mesmo tempo. Então vai chegar na mesma hora o Thales já pegou o telefone. Bombeiro, preciso que me salve, eu tô morrendo. E assim são 100 pessoas ligando ao mesmo tempo. E assim são 100, 150 em Mariante. São 250 em Cruzeiro, são 300 em Estrela, e assim vai se somando, né? E eu não tenho 300 barcos para Cruzeiro, 250 barcos para Estrela, 150 barcos para Mariante. Né? Eu não tenho e não tem como ter, essa é a grande questão. Bom, esse é um assunto que eu queria puxar pensando na nossa entrevista. Eu selecionei uma pergunta que diz o seguinte, ó. Nós tivemos muitos salvos na última enchente por voluntários populares. Sim, todas enchentes. Todas, né? Essa última foi uma tragédia, né? Exato. Então, ainda bem que colocaram na água os seus barcos e ajudaram a salvar pessoas. Mas, em momentos anteriores, já tivemos mortes de voluntários tentando salvar pessoas. Exato. Certo? Exato. Alguns perderam barco, inclusive Dessa vez machucaram. quase tivemos, inclusive. Isso, exatamente. O que o bombeiro, o capitão responsável pelo Vale do Taquari pensa sobre isso? Assim, isso é uma posição minha, tá? Não é muito clara a posição institucional sobre isso, mas pelo que eu converso, a posição da instituição é essa: o voluntário ele é necessário e ele é muito positivo, é muito bom que haja, né, voluntário. Porque, como eu disse, eu não tenho como dar conta, é impossível, o bombeiro nunca vai dar conta de uma tragédia nesse sentido, o sistema colapsa, né? Então, alguns amigos já falaram, tá, mas no Japão, cara, no Japão não dá conta também. Porque as tragédias... A Alemanha passou por uma enchente há menos de um mês. A Alemanha não dá conta. Então, se a Alemanha não dá conta, imagina nós aqui, né? No Brasil. Nós, um estado periférico do Brasil, um estado que está em crise fiscal há muito tempo. Então, a gente não vai dar conta de uma tragédia dessa. É por isso que jamais a gente vai dizer, não queremos voluntário.
Não é isso. O que eu defendo só? É que o voluntário fique numa região mais tranquila, numa área mais morna que a gente fala, né? Sem corredeira. Sem tanta corredeira, uma área que não é tão perigosa assim, né? Por quê? Por mais habilidoso que o voluntário seja, e a gente tem barqueiros muito bons, tá? Então a gente tem até um grupo de voluntário em Lajeado. O pessoal se criou no Rio, barqueiros muito bons mesmo, melhor que a maioria dos meus militares. Alguns, né? Alguns, então, se comparar. Mas esse pessoal, ele não tem técnica, não tem a doutrina, não adianta dizer que tem, porque não tem. E esse pessoal não tem o backup que a gente tem. O que é o backup? O backup é uma maneira que a gente atua, né? Sempre que eu mando um barco para algum lugar, eu tenho alguém em terra cuidando e eu tenho outro barco para resgatar o cara se der algum problema. Né? A gente sempre trabalha com essa possibilidade. Geralmente eu mando 2 barcos para o lugar, justamente para um poder salvar o outro, se for necessário. Né? E a gente sempre tem um controle de onde esse cara tá. O que aconteceu em Cruzeiro do Sul? Idealmente. Em Cruzeiro do Sul, em Bonfim, chegou o barco do Corpo de Bombeiros e acabou furando. Estourou um barco, né? E aí tinha um barco de populares. E aí eles ofereceram para os bombeiros e os bombeiros utilizaram o barco que tinha ali no momento para resgatar outras pessoas. Então foi bom que tinha barco na água. Exato, né? Exato. É muito positivo que eles trabalhem. Só que o que eu defendo é que a área quente fique com o órgão oficial de resposta. Né? Uma é que a gente tem treinamento para isso. A gente é pago para esse risco, né? A gente treina para esse risco. Preparados para isso. Preparados para isso. E a gente tem um sistema de proteção social para isso. Né? Então, se eu morro em serviço, a minha mulher vai receber um soldo de major. Até os meus filhos terminaram a faculdade ali, 25 anos, se não me engano, 26 anos. Então, E o civil não, né? O civil não. Entendeu? Se o civil morre ali, ele morreu, ele vai virar um herói e acabou. Então, a família dele fica desprotegida, se cria todo um transtorno. Né? Não dá para usar a palavra transtorno, mas... Sim, mas isso é uma tragédia familiar muito maior para ele. Para tentar salvar uma pessoa, muitas vezes, que ele nem conhece, né? Que ele não conhece. Não é nem por não conhecer, Joel. É que assim, ó, às vezes ele não tá medindo o risco. Né? Ele não tá medindo o risco da forma ideal. Que dá para fazer às vezes, só que às vezes o risco não compensa. O exemplo clássico é a travessia do Rio Forqueta, ali, aquela noite que a gente foi lá e pediu o pessoal sair. Dava para cruzar, é óbvio que dava. Eu estava ali, eu vi. O nosso barco ia cruzar a água também se a gente tentasse. Só que o risco não valia. Entendeu? Para que o homem arriscar tanto? Mas aí, vamos relembrar para quem não conhece ou talvez nos assistindo, não é do Vale Taquari. O Rio Forqueta, com muita água, tinha as passadeiras foram levadas embora. E um monte de gente estava tentando cruzar o rio. Isso. Né? De um lado, Lajeado, do outro, Arroio do Meio, e queriam atravessar o Rio Forqueta e não tinha como. O Corpo de Bombeiros de Lajeado, de Pernambuco, chegou ali com 3, 4 barcos também. Foi feita uma reunião entre vocês, né? Eu estava ali do lado. E aí disseram, não, é muito arriscado, não vamos fazer a travessia. Nisso, um popular colocou um barquinho na água, de alumínio, e começou a atravessar. E foi indo. E dá para fazer, claro que dá para fazer. Escuro, mas totalmente escuro, né? Mas sem iluminação. Ruim, entendeu? Dá para fazer, eu sei que dá. Com uma ponte dentro do rio que não dava para ver. Uma ponte, logo ali cheio de cabo de aço para fora. Então, se a pessoa cai na água, dá 10 segundos não se enxerga mais, porque ela já foi lavada pela água. Ela pode bater num cabo de aço ali, pode bater Eu vou confessar aqui, ó. Quando eu vi, daí o Corpo de Bombeiros todo parado, reunido, né? Pernambuco, Lajeado, né? Parado. E aí eu vi um barquinho atravessando, levando algumas pessoas e tal. Eu disse, aquele ali, eu vou te dizer. Esse é herói. Aí eu parei para pensar e tal. Eu disse, não, mas não é herói. Ele está colocando a vida dele em risco e dos 4 que estão dentro do barco. Porque daí eu lembro que durante o dia eu já estava ali de manhã. Tinha ponte, tinha cabos de aço, tinha resto da estrutura da ponte. Eu disse, se ele bater numa dessa estrutura com a correnteza do rio, ou seja, vão ter 5 na água. Mas com certeza. E desses quanto. E tudo sem colete, né? E tudo sem colete. Então, tudo assim, eu sei que dá para fazer, mas não é o caso. E é isso que a gente é treinado para fazer. Às vezes a gente olha e, cara, de avaliar, né? Como. Sem emoção, né? A gente avalia e diz, cara, não tem como, né? 90% das vezes o militar até vai muito além do que ele deveria. Porque a gente treina para chegar em um limite, a água tá mais de 7 metros por segundo, não vou ir. Na real, o cara vai igual. Até o militar, ele se arrisca muito mais do que ele deveria. Mas chega um limite que ele fala, não tem como. Realmente não dá. Eu não vou conseguir salvar essa pessoa. Porque não é só tu, né, capitão? Tu não é apenas tu tá levando uma outra pessoa, nesse caso, os civis, Exatamente. Né? E às vezes até no ir buscar eu crio um problema maior. Se eu virar um barco com um militar em cima, eu vou ter que resgatar esse militar. Então, em vez de ter 2 barcos salvando pessoas,
Eu não vou ter nenhum, porque um barco vai ter virado e o outro vai estar indo resgatar esse militar. Então, eu perco muito recurso com uma situação perigosa dessa. Por isso que a gente tenta evitar ao máximo. Certo. Os militares acabam virando barco também. Sim. Também acontece, porque a gente Furam. exige ao máximo. Arroio do Meio também teve barco furado. Fura o barco. Tudo anda isso acontece. aonde É tu da não guerra, tá. né? É do jogo. Mas a gente evita ao máximo, né? E é isso que eu defendo dos voluntários. É bom que haja esses grupos de apoio voluntário. A gente, inclusive, tem treinado eles para agir nesses casos. Treinamento de primeiros socorros de afogado, treinamento de maniobrabilidade de embarcação. A gente tem feito esses treinamentos para habilitar eles, deixar eles mais técnicos, digamos assim. Né? Mas tu trabalha naquela área, essa aqui de conflito. Mas né, é isso deixa que eu comigo. defendo, pelo menos, sabe? Não Perfeito. seja o herói. Até porque a gente não é herói. Né? A gente age com EPI, a gente age com técnica, a gente é pago para isso. Né? Então a gente não é Marvel. Ah, mas olha, a imagem dos bombeiros cresceu muito. Eu diria que são heróis. Graças a Deus, eu falei isso pro efetivo hoje, assim, a resposta do efetivo me surpreendeu muito, positivamente, né? A gente teve 16 militares que perderam tudo na enchente. E eu só fui descobrir depois. Dias depois. Quando eu fui fazer, a gente preencheu um relatório, eles mesmos, na verdade. O relatório era um formulário do Google, aqueles que ele mesmo preenche, né? Eu só fui ver o relatório 20, 30 dias depois da enchente para verificar quem tinha sido atingido e tentar conseguir algum recurso para eles e tudo mais, né? Ali que eu descobri que eles tinham perdido, porque eles estavam comigo o tempo todo. Então, Trabalhando. Eles nem comentaram da casa deles que estava totalmente embaixo da água. Então é um sentimento de pertencimento muito grande, né? Que, deu ruim, eu não vou conseguir ficar em casa. E aí vai, acabou, até perguntei da família, e a família ficava na sogra, ficava na irmã, e a família meio que se virava, assim, né? E eles estavam ali. E ele salvando outras pessoas. O tempo todo. Então foi bem legal de ver essa resposta da tropa. Acho que isso, eu falei pra eles, pra mim é isso aí, cara. Ser bombeiro é isso aí mesmo, né? Essa ideia de ser bombeiro militar é isso aí, é um sacerdócio, não adianta. Não dá pra ser bombeiro militar e ter outro emprego, assim, normal. Porque nessa hora o cara vai, não adianta. Incêndio é a mesma coisa. Aquele incêndio da Frickenbau ali que deu na borracharia, todo o efetivo veio. Todo. Inclusive quem mora em Santa Cruz do Sul. Eles ficavam sabendo e vinham por conta. Eu não chamei ninguém. Porque foi um grande incêndio. Porque foi um grande incêndio durante o dia. Então aquela nuvem de fumaça se via de longe. Mas é isso. Quando o cara vê que tá conflagrada a situação, eles vão precisar de mim, o cara vai. E não volta para casa. A gente ficou 12 dias sem liberar ninguém, eu acho. 10, 11 dias. Eu falei com um bombeiro do Pernambuco e me chamou a atenção porque ele estava já longe de casa, numa operação no estado, e veio aqui para o Rio Grande do Sul. Estava 21 dias sem ver a família. E aí ele começou a falar comigo e se emocionou. E aí eu me emocionei junto, né? Mas é impressionante ver a dedicação, né? É de tocar, né? Toca é bem emocionante mesmo o serviço, especialmente quando entre grandes tragédias assim, que infelizmente eu acabei vendo duas já, né, em período de nós todos vimos duas em um período de 8 meses. Setembro e agora, né? Setembro e agora, são duas grandes tragédias terríveis ali. Setembro são 57 mortes, se não me engano, né? Contando os desaparecidos. E agora o total... A gente vai passar de 80, né? A gente tem 21... no estado daí, né? Não, no Vale do Taquari. Só no Vale? Só no Vale do Taquari. A gente tem 21 desaparecidos nesse momento, né? Muita coisa. Então, Agora, Capitão Tales, o que fica de ensinamento para nós, né, em especial para os bombeiros, depois dessas situações todas que nós vivemos aí, especialmente vocês? Olha, Joel, eu acho que a instituição, a gente tem que olhar para dentro e melhorar, né? A gente tem que começar a valorizar mais a resposta também, mas dar uma ênfase maior na prevenção, né? Eu acho que o Vale ele precisa focar na prevenção desse tipo de sinistro, assim. A gente tem que ter uma cultura no Vale, as pessoas têm que ter uma cultura de sair de casa. Não adianta, se eu moro em um lugar tal cota, eu tenho que sair de casa. A gente tem que ter um estudo no Vale para saber de uma forma mais precisa, de preferência, né? Mas eu entendo a Defesa Civil quando ela diz também que não tem como, não existe outro mecanismo. Porque realmente, assim, a previsão do tempo ela não é exata. E o Vale do Taquari é muito sensível, né? Sim. Quando chove 100 milímetros, o rio sobe muito rápido. Quando chove 80 milímetros, ele sobe de uma maneira diferente. Então, é muito difícil
prevê isso com precisão dias antes, ou 2 dias antes. E não temos equipamentos para isso, de maneira adequada ainda. Né? Exato, sairia muito caro para o Estado manter isso. Mas, Santa Catarina evoluiu muito em comparação aos outros estados. talvez Nós a gente ainda tem não. que caminhar nesse sentido. Isso aí. Né? A gente tem que dar uma ênfase na prevenção. A resposta ao sinistro, a gente tem que também tem que valorizar a resposta ao sinistro como um todo. Então, qual a nossa estrutura de embarcação, de voluntários? E a gente tem que ter um protocolo mais bem desenhado, né? Que a gente já desenhou em setembro, na verdade. Isso eu posso fazer uma meia-culpa meu. Em setembro, nós tínhamos um protocolo que não funcionou, porque a gente não tinha noção de uma enchente como foi a de setembro. Né? Foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para nós. Isso. E a gente não podia ter sido pego de surpresa, na minha opinião, mas acabamos sendo, né? Então a gente já evoluiu os protocolos, agora a gente já chega antes da enchente. Prova disso é que nessa enchente agora não morreu ninguém afogado na parte alta do vale. Se tu for perceber, né? Não teve nenhum afogamento em Encantado, nenhum em Roca, nenhum em Mussum e um em Arroio do Meio. Né? Então a parte alta do vale, tirando o Arroio do Meio, que já é a parte média, acredito, baixa, não sei como se fala, mas já funcionou o protocolo, porque a gente foi antes da enchente para lá. Então, antes do rio subir, já tinha equipe de bombeiro em Roca Salles, já tinha equipe de bombeiro em Mussum, já tinha equipe de bombeiro lá em Encantado, retirando as pessoas e lá, de prontidão, com um barco lá. Para não ficar. Eles ficaram ilhados lá, né? Eles ficaram 5 dias ilhados em Roca Salles, por exemplo. Mas eles já estavam lá. Se eu esperasse a cidade ficar ilhada, eu não entrava mais. Então agora a gente já criou esse protocolo de estar lá antes, né? Antes do rio encher. E assim a gente está fazendo agora em Cruzeiro, assim a gente está fazendo em alguns bairros de Estrela. Então a gente vai evoluindo o nosso protocolo conforme a necessidade impõe, né? Eu tenho, antes de encerrar, uma última pergunta, na verdade, uma possibilidade para o capitão Thales. O que quer deixar de mensagem para os bombeiros que vieram de fora, os 305 bombeiros, e para os teus bombeiros, aqueles que são sob o comando do capitão Thales? Como última mensagem do podcast, né, que vai ficar aqui, né, para a eternidade. O que quer dizer para esses caras aí que foram heróis, apesar de estar dizendo que... Na verdade, são bem mais de 305. A gente tinha 305 no dia ali, mas vieram muito mais bombeiros de vários estados. Hoje é o dia do bombeiro, aliás. Dia do bombeiro. Bom lembrar, hoje é o dia 2 de julho, o dia do bombeiro. Acho que é um agradecimento, né, João? Agradecer em nome do Vale aqui. O Vale tem muito a agradecer a esse pessoal que veio de fora. Nós não teríamos perna para fazer tudo que a gente fez sem a ajuda deles. Não teríamos e não temos agora sem a ajuda deles também. Porque tem serviços bem específicos, como do binômio, do cachorro ali, que o cachorro é uma vida de treinamento, né? Então o Rio Grande do Sul não dispõe de muito desse recurso. O Brasil não dispõe muito desse recurso. Então o Brasil inteiro veio para nos ajudar e segue nos ajudando e vai continuar nos ajudando se Deus quiser, né? A gente vai ter esse apoio para buscar essas 21 pessoas que ainda estão desaparecidas. Na verdade, o número oficial hoje, nós temos 21 e 4 para serem identificados. 20 atualizou ontem. E 3 para serem identificados. Então a gente está com 17 desaparecidos de fato, que a gente ainda está buscando e se Deus quiser a gente vai entregar cada um deles para as famílias, né? Não posso prometer que a gente vai entregar, porque a natureza ela não é lógica, né? Ela não perdoa a gente, digamos assim. Mas eu acho que o Vale tem essa dívida de gratidão, digamos assim, com eles, ao mesmo tempo que o Vale já pagou muito. Então essa conta que ele pagou, esses detalhes ajudam muito esses bombeiros, eles se sentiram acolhidos. E eu tenho certeza que se a gente amasse de novo, eles voltariam. Que bom, que bom. Obrigado, viu, capitão? Te emocionou várias vezes e fez a gente se emocionar aqui. Com certeza. Mas vamos tocar o trem que não pode parar, né? Isso, não pode parar. Não dá para pensar muito, senão a gente só chora e não trabalha. Senão a gente para. Obrigado, viu? E parabéns, em nome da sociedade, tenho certeza que não tenho aval deles, mas eu como repórter, cobri todas as enchentes, estive ao lado dos bombeiros, né? Fui usuário dos bombeiros, precisei de vocês. Né, quero agradecer aí e parabenizar tudo que vocês têm feito. Muito obrigado. Este, portanto, o capitão Thales Stobe, capitão do Corpo de Bombeiros aqui do Vale do Taquari, que esteve no podcast de hoje. Portanto, compartilhe esse vídeo, dê o like, né? E deixe o seu recado, o seu comentário a respeito desse podcast. Hoje, com o capitão do Corpo de Bombeiros. Amanhã, portanto, outra entrevista. Assim a gente vai sucessivamente trazendo outras matérias, outras pessoas para falar sobre o nosso Vale do Taquari. Capitão, obrigado. Bem,